Diário de Comunicação realiza a primeira rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Manaus para as eleições de 2012. O primeiro entrevistado desta rodada, seguindo a ordem alfabética dos nomes, é o candidato Arthur Virgílio Neto, do PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. Arthur tem 66 anos e é diplomata. O PSDB forma com o PPS a coligação Com Futuro é Agora. O candidato a vice-prefeito na chapa de Arthur, vereador Issa Abraão, do PPS. Para essa entrevista, teremos a participação do jornalista Hudson Braga, editor executivo do Jornal Diário do Amazonas, e Daniel Jordano, repórter da editoria política do Diário. Agradeço ao candidato Arthur Virgílio por aceitar o convite e pergunto: o senhor foi prefeito de Manaus de 1989 a 1992. Por que 20 anos depois o senhor quer voltar a ser prefeito? Ok, antes de mais nada eu cumprimento os telespectadores do DM24, do D24, os leitores do Diário do Amazonas e do 10 Minutos, portanto, todo o complexo diário de comunicações. E agradeço muito a honra que vocês me concedem de me entrevistarem. Você, Valmir, você, Hudson, você, Daniel. É uma história longa que eu vou resumir. Eu pensava em tudo, menos em ser candidato a prefeito. Eu estou às vésperas da decisão sobre a fraude eleitoral praticada em 2010. Os processos estão assim na bica para serem votados. Eu já tinha feito, digamos assim, a minha parte dentro do que eu podia, naquele período em que se fez saneamento básico, que se governou com ajuste fiscal, que se cometeu erro, que se cometeu acerto. Mas eu comecei a sentir uma certa pressão da rua, uma pressão de companheiros, um sentimento que eu vejo muito espraiado pela cidade, no sentido de que era para disputar. Eu não sou de fugir de desafios. Eu perguntei para mim mesmo se eu era capaz de doar tudo que eu tenho de força, tudo que eu tenho de experiência, tudo que eu tenho de vivência em favor de Manaus, num mandato de 4 anos apenas, sem reeleição, abrindo espaço para uma enorme renovação política do Estado e, ao mesmo tempo, chamando a atenção para a perspectiva de se dar um rumo à cidade. A cidade precisa tomar um rumo. Nós somos capazes de dar esse rumo. Ou seja, a política é fascinante por isso. Eu hoje olho para o Senado e vejo aquela coisa, o parlamento vem piorando, isso é ruim para a democracia. A cada minuto, o nível vem caindo a cada momento. Olho hoje em dia sem nenhuma saudade. Eu olho com muita vontade a Prefeitura de Manaus. Porque nós vamos fazer um governo baseado na minha experiência, baseado na juventude do vereador Issa Abraão, que vai ser vice-prefeito, se Deus quiser, num governo que vai ser um governo inovador, renovador, que vai governar com austeridade, que vai governar com realização. Em outras palavras, eu estou com um fogo muito santo dentro de mim e por isso aceitei ser candidato a prefeito de Manaus. Candidato, o que mudou na cidade de Manaus de 92, quando o senhor deixou a prefeitura, para hoje, e que precisa ser corrigido? Olha, a cidade tinha problemas graves, havia a questão do êxodo rural, havia a questão do inchaço na periferia da cidade, havia a deficiência de saneamento básico que eu procurei suprir, fiz 500 quilômetros de rede de esgoto, diziam que eu era o prefeito Tatu, que eu enterrava voto, eu estava enterrando saúde, enterrando problemas, porque as áreas críticas de drenagem iam desaparecendo. Depois eu vi que, em sucessivas administrações, foi morrendo o desejo de se fazer saneamento básico. E nós optamos por culpar as chuvas. No fundo, a gente põe a culpa em Deus, né? Porque, choveu demais. Chover é normal. O que não é normal é uma cidade não estar preparada para as chuvas. Eu conheço a América Central e as cidades lá são preparadas para os terremotos. Ninguém foi dizendo, fomos castigados pelo destino, não. Terremoto tem lá, então tem que preparar os prédios para a eventualidade que é frequente dos terremotos. Aqui chove muito, temos que ter a continuidade, a continuação de programa de saneamento básico, que foi o que eu fiz. Mudou muito. Manaus era pequena, era frágil economicamente, hoje ela é muito forte financeiramente.
ela tem uma boa capacidade de investimento. Nós vamos ampliar em muito essa capacidade de investimento a partir das medidas de austeridade, de economia em custeio que vamos implementar. Entendemos que dá para se fazer obras infraestruturantes, obras de infraestrutura significativas. Dá para se fazer um belo investimento em educação, em saúde, em saúde, pensando no enfermo mental, pensando na criança especial. Ela tem que ter escola para isso, ela tem que ter um lugar para ser atendida com decência, pensando na mãe, na mulher, que precisa de ter absoluto atendimento quando se trata da prevenção do câncer de colo uterino, do câncer de mama, enfim, mudou muito a cidade. Agora, nós vamos fazê-la mudar para melhor e vamos dar esse rumo de que ela carece para avançar. Candidato, o senhor tem falado sobre a proposta de adotar uma administração mais enxuta, mais eficiente, falando exatamente sobre isso, e que isso não é muito do poder público, né? Essa proposta de uma administração mais eficiente. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, com o menor número de cargos comissionados, menor número de secretarias. Eu penso assim, primeiro, não precisa demitir nenhum funcionário, basta realocar funcionários, os que estão sem ter o que fazer numa secretaria passariam para outra, enfim. Nós vamos trabalhar dentro do complexo de uma reforma administrativa que está sendo gestada nos seus princípios, que vai ser desenvolvida depois com uma entidade que já visualizamos, que é uma entidade muito respeitável. Agora, veja, a Prefeitura tem 31 secretarias. Dá para você sincopar, juntar algumas, dá para extinguir outras, dá para pegar os cargos comissionados, manter o necessário para se ter uma equipe técnica que, por exemplo, triplique o peso do Implurb, que é fundamental para reorganizar a cidade, que triplique o peso da Covisa na máquina municipal, para se ter a capacidade de fiscalizar os problemas de saúde pública que estão engraçando no meio da rua. Nós temos que triplicar o peso do Intrans, triplicar o peso do IMTT, já que a questão da mobilidade urbana está na ordem do dia. E nós temos que, portanto, manter o apoio às secretarias de peso excepcional tradicional, sem quebra dessa qualidade, melhorando a qualidade, inclusive. Agora, o que seria? Enxugaríamos um certo número de cargos comissionados, não trabalharemos cargos comissionados à base de aparelhamento político, não haverá isso. Nós trabalharemos cargos comissionados à base e à luz da formação de um corpo técnico que vai assessorar a Prefeitura de Manaus, para nós termos uma massa crítica para resolver problemas, para enfrentar problemas. Então, é com esse espírito, que é o espírito de recrutar secretários e presidentes de entidades, diretores de entidades, à base do mérito. Só fica quem tem mérito, quem não mostrar mérito será liminarmente demitido, isso é uma coisa muito clara. Nós queremos que as pessoas prestem serviço à população e não vamos aceitar secretário incompetente de jeito algum. O princípio é probidade, isso é pré-requisito. Temos que acabar com essa história de que ser honesto é qualidade. Ser honesto é dever, é pré-requisito. Quem é honesto não faz mais do que a sua obrigação. Quem é honesto não merece medalha, quem é honesto não merece nada. Quem é honesto merece apenas ser tratado como todo mundo, porque o povo é honesto. Então, por que o político não vai ser honesto? Tem que ser honesto, como o povo, na sua grande maioria, é. Nós temos que ter competência, capacidade de dar conta do recado, e nós vamos aferir isso sempre, aferir isso com olhos muito claros. Recruta pelo mérito, demite pelo demérito, se for o caso. O que tem ocorrido no Brasil inteiro, né, na administração pública, é o seguinte: o partido apoia o candidato, né, ou então, depois de eleito, passa a dar apoio no parlamento, e com isso ganha uma secretaria e depois precisa acomodar os seus filiados, a sua militância nas secretarias. E é isso que tem feito criar esses cargos comissionados em número absurdo. Valmir, criou-se uma praxe aqui no Estado, de certa forma no Brasil, nos outros estados, enfim, de que os parlamentares não têm direito a participar ativamente da formulação da peça orçamentária. No nosso governo, eles terão, ou seja, toda emenda que estiver dentro da visão estratégica do governo poderá
e deverá ser acatada. Aquilo será acreditado ao vereador. O vereador será prestigiado. O vereador será citado e terá voz na inauguração. O vereador pode ser de oposição, pode ser o que for. Ele terá o crédito dado a ele pela administração. Nós entendemos que essa é a fórmula alta, elevada de se lidar com o segmento político. Foi assim que eu fiz a maioria parlamentar no governo do presidente Fernando Henrique. Não foi de outro jeito, foi assim. Não foi a base de nada subalterno, foi desse jeito. Foi prestigiando, foi conversando, dialogando e procurando elevar o nível da nossa conversa entre ministro que eu era e parlamentares que eles eram. Eu que tinha vindo do parlamento e que era parlamentar o tempo inteiro. Nós temos que sair dessa coisa. Nós não vamos lotear cargos, não vamos. Ponto. O partido tal tiver alguém que seja competente, nós vamos buscar. Mas também, se o partido de oposição tiver alguém que seja competente, eu vou dizer para ele: seu partido deixa você trabalhar? Eu quero você aqui. Teu partido deixa você trabalhar? Se teu partido deixar você trabalhar, você vem. E você vai trabalhar conosco. Você não tem nenhum compromisso eleitoral conosco. Não pode boicotar a administração. Claro, eu estou convocando a tua competência e confiando no teu caráter. Eu não estou convocando um boicotador. Se você vem para trabalhar e teu partido permite, você está conosco. Nós vamos te respeitar, tratar você com o maior preço. Ou seja, não vamos olhar cores partidárias na hora de nomear pessoas e nem vamos olhar se a pessoa é filiada a partidos. Porque senão a gente não dá o rumo que a gente quer dar para Manaus. E aí eu volto para o comecinho da história. Eu já disse que são 4 anos de mandato apenas. Por que recusar a reeleição? Por que esperar sem mandato 1 ano? Eu voltaria para a minha carreira e depois disputaria o Senado ou não disputaria nada, eu veria o que ia acontecer com a minha vida. Depende muito de Deus, depende muito da minha saúde, depende muito de tudo. Fosse no quadro de hoje, eu estaria muito bem. Por quê? Porque eu sei que para dar um rumo a Manaus, interesses vão ser contrariados. Não vai ser Disneylândia, não vai ser a gente ficar imaginando que não vai ter que tomar atitudes. A gente vai tomar atitudes. Essas atitudes vão é engraçado, você pode fazer enunciados aqui que são aplaudidos no atacado. Poxa, que boa entrevista que eu ouvi do fulano. Mas quando você chegar no varejo, você começar a ver o de cada um, aquilo que cada um julga que é seu direito e que não é direito, porque o direito de cada um termina onde começa o do outro. Eu quero uma cidade com lei, com respeito de um pelo outro, com limites muito claros. Eu quero uma cidade assim. Então, eu volto ao início. Esse será o método e essa será a filosofia da nossa administração, da nossa gestão. O senhor falou em administração enxuta, falou que pode contrariar interesses a partir de ganhar a eleição agora em outubro. Caso eleito, primeiro, qual seria o seu primeiro ato? Qual seria a sua primeira medida? E aproveito para fazer uma segunda pergunta. Qual é o principal problema da capital do Amazonas hoje e qual a proposta para resolver esse problema na sua avaliação? Caso, ou seja, ampliando a base de atendimento e ampliando os valores, ou seja, o médico da família, vamos querer equipes completas, chegar em 4 anos a 325 casas. Aí nós pegamos o leite do meu filho, tem que ser leite bom, é um bom programa, leite bom, e me parece que tem que ser uma coisa tipo, não sou garoto de propaganda, mas parece que tem que ser uma coisa padrão Nestlé, né, para a gente dar realmente garantia de qualidade. E quero ampliar o número. O programa Bolsa Família, eu já calculei direitinho, não custa muita coisa não. Vamos aumentar a inflação mais um pouquinho, vamos aumentar em 10% o valor do programa Bolsa Municipal. A Prefeitura tem capacidade para segurar isso direitinho. Vamos manter o programa Bolsa Universitário, que atende hoje 38 mil universitários, nós vamos ampliar isso e vamos chamar as universidades, vamos ter um entendimento com ela muito forte no sentido de tornarmos o ensino de 3º grau muito à mão para o jovem que sai do segundo, que sai do ensino médio, enfim. Agora, vamos falar de problemas. Manaus não anda. As pessoas hoje moram dentro de carros, ônibus e táxis, combis, vans e executivos. As pessoas hoje praticamente não moram nas suas casas. As pessoas andam
ficam nas suas casas o tempo que elas deveriam permanecer nos veículos. É uma loucura. Nós chegamos aqui, foi feita uma ginástica para chegar aqui. Saímos na hora, com responsabilidade para chegar aqui na hora, cheguei na hora, conforme procuro fazer com todos os meus compromissos. Agora, foi ginástica. Entramos por dentro do shopping e, nossa, nós driblamos o trânsito, enganamos o trânsito, enfim. O trânsito não está brincadeira. Tem que ter intervenções viárias no sistema viário do Coroado, da Recife, do São José. Isso dá para fazer com dinheiro da prefeitura. Temos que ter pequenas intervenções, temos que ter o recuo das paradas de ônibus, temos que ter as paradas de ônibus decentemente postas, nós temos que ter elas hoje são um reduto propício à criminalidade, ao estupro, à violência. As paradas de ônibus hoje não têm abrigos, muitas delas, a maioria não tem abrigos, as que têm abrigos são abrigos insuficientes, enfim, não há padronização. Nós queremos cuidar também dessa estética da cidade. O centro é um problema, nós temos que revitalizar o centro, desobstruir as suas ruas, nós temos que cuidar, olha, é tanta coisa, mas eu diria o seguinte, que nós vamos atacar a mobilidade urbana procurando tirar o BRT do papel. Eu não sou de iludir ninguém. Não vejo que o monotrilho esteja pronto para a Copa de 2014, mas não vejo que o BRT esteja pronto para a Copa de 2014, pelo menos de maneira significativa. E são obras que demoram 36 meses para lá. Isso se não houver problema, tem desapropriações. Quando o governador Eduardo Braga lançou o monotrilho, que ficou muito bem na propaganda de televisão, eu não quero ocupá-lo, acredito que ele possa ter tido toda a intenção de fazer o monotrilho, de lá para cá não se deu um passo concreto. Aí tem as desapropriações, tem isso, tem aquilo outro, não saiu do papel. Eu quero tirar o BRT do papel. Acredito que o melhor sistema para Manaus é o BRT, é o mais barato, é o melhor. Estou vendo toda essa confusão em torno do Expresso. O Expresso teria que ter sido implantado àquela altura com energia. Não houve energia para implantar o Expresso. O Expresso virou, o seu material virou lixo, enfim, essa que é a verdade. Nós temos que tratar isso muito a sério. Então, Manaus é uma cidade cheia de problemas, uma cidade que precisa ter a sua beleza realçada. Eu falo de realizações, não tanto de problema, mas nós temos um só balneário público, que é a Ponta Negra, que vai acabar se exaurindo. Eu quero fazer um balneário no Puraquequara, vai custar 40 milhões de reais, parecido com a Ponta Negra. Eu quero fazer um balneário, quero fazer um piscinão na Cidade Nova. As duas obras vão custar 40 cada uma, cerca de 80 milhões. A gente calculou por alto. A gente, enfim, quer, dentro daquilo que o orçamento nos diz, a gente vai fazer o seguinte: obra tal vai começar em 2014, vai terminar em 2014. Obra tal vai começar em 2014, vai terminar em 2015. Nós não queremos fazer nada que a gente não conclua no nosso período de governo e nada que não esteja claramente explicável pela verdade orçamentária. Mas eu teria dificuldade em dizer qual é o problema. Agora, eu te diria, mobilidade urbana, a questão da saúde da mulher, a questão do atendimento ao enfermo mental, a questão do atendimento à criança especial, a questão do emprego jovem, o desemprego está agraçando no distrito industrial, estimular o emprego às pessoas de mais de 40 anos, que são muito marginalizadas e justamente marginalizadas por seus empregadores, enfim. Nós temos muitos problemas. Queremos, sem a pretensão de liquidar com todos eles, liquidar com alguns, equacionar outros e passar outros para os nossos sucessores com muita honestidade, dizendo, olha, fizemos o que dava, o que não dava, vocês cuidem, e vamos seguir esse rumo. Vamos ver se Manaus não dá para trás. No saneamento básico, Manaus deu para trás. Se tivessem feito o que eu fiz, teriam enterrado votos, como dizem que eu enterrei. Mas Manaus estaria sem medo das chuvas, e ela hoje morre de medo das chuvas. O senhor citou o BRT e disse que é um projeto que o senhor acredita. Ele já tem um projeto, inclusive tem as casas já estão demarcadas numa área da Zona Leste para serem desapropriadas. É esse traçado que o senhor esse projeto o senhor vai continuar? O senhor concorda com o projeto que está posto? Porque, na verdade, é um projeto que sai da Zona Leste ao centro. E o monotrilho sairia da Zona Norte ao centro, né? Mas, pelo menos por hora, não tem conexão entre os dois. Né? Se dependesse de mim, eu faria a conexão e faria o VLT e não o monotrilho como forma superior de transporte. O BRT me parece que é a mais execuível, que deu certo em Curitiba, é a mais barata, é a mais realizável. Agora, tem um problema das desapropriações e nós estamos aprofundando os estudos técnicos para ver
os defeitos que possam acontecer, porque eu ainda tenho medo de uma coisa, de, ao longo do processo de implantação do BRT, encontrarmos defeitos técnicos que façam atrasar a obra. Eu tenho muito medo disso, mas estou convencido de que nós daremos um grande salto se nós transformarmos o sistema atual de ônibus. Nós temos 1.600 e tantos ônibus, tem 1.400 e tantos em atividade, e num sistema em que nós temos mais de 15 milhões de passageiros mês, nós temos mais de 4 milhões de passageiros estudantis, em que nós temos cerca de 15 milhões de quilômetros rodados ano, um IPK de 1,598, ou seja, nós temos um sistema que ele não peca por falta de frota nova, porque a frota está com a idade média de 3 anos, ela não é velha, ela pode ainda ser considerada nova. A frota, a partir daí, ela começaria a envelhecer um pouco, mas hoje ela já está bem. Olha quais são os problemas do trânsito aqui. Você tem demora excessiva no trajeto, demora em pegar o ônibus, a superlotação, sobretudo nas horas do pico. Isso se deve a todo esse complexo de falta de investimento no sistema viário. Não se faz investimento no sistema viário há mais de 11 anos. No sistema viário visando ao transporte coletivo. Até porque fizeram viadutos, mas o viaduto não pode ser o viaduto pelo viaduto, ele tem que ter o viaduto e uma porção de atitudes colaterais que não façam resolver aqui para engasgar acolá. Eu estou me referindo à intervenção no sistema viário visando ao transporte coletivo. Há mais de 11 anos que não se faz. É uma coisa realmente impressionante, porque Manaus está engasgada, está entalada, as pessoas estão com os para-choques batendo uns nos outros. Nós temos que enfrentar isso. Para enfrentar mesmo, fora daquilo que eu falei que eu faço com o dinheiro da Prefeitura, tem que ter cooperação estadual, tem que ter cooperação federal. A presidente Dilma ajuda Manaus. Ela será convidada de honra em todas as inaugurações importantes. Se tiver um projeto de Manaus feito só pela Prefeitura, ela será convidada de honra. Ou seja, nós vamos nos preparar para ter a melhor relação com o governo federal. Eu fui um parlamentar muito combativo, estou despido da capa do parlamentar combativo. Eu quero ser um prefeito combativo. O prefeito combativo não é ficar batendo boca com o presidente. O prefeito combativo é o que vai combativamente enfrentar os problemas da cidade, corajosamente enfrentar os problemas da cidade. Eu acho que essa é a questão que tem que ser posta. Na época, o prefeito Alfredo Nascimento começou o Expresso e inaugurou, e foi feito até 2004, mais ou menos, né? E aí depois a gestão que se passou depois do vereador Carijó foi a gestão do Serafim Corrêa, que não deu continuidade à questão do Expresso, né? Ou tentar, pelo menos, viabilizar com que o projeto melhorasse. Na sua visão, foi um erro, então, não ter tentado, àquela época, àquela altura, continuar um transporte de massa? Foi um erro não ter continuado essa ideia do Expresso, na sua avaliação? O Expresso é uma bela ideia. O Expresso, de certa forma, é o que a gente quer fazer, né? É uma bela ideia. Eu queria só chamar a atenção para o fato de que o primeiro dinheiro do Expresso, quem abriu as portas do BNDES para o prefeito Alfredo Nascimento, fui eu, adversário dele. Eu era líder do governo Fernando Henrique, abri as portas do BNDES e obtivemos a primeira leva de empréstimo para ele. O que eu acho? Eu acho que ele faltou mídia para explicar o Expresso, e ele colocou logo de início aqueles que o pessoal chama, eu não tenho nada contra baiano, pelo amor de Deus, tem pouco baiano aqui, mas eu não tenho nada contra ninguém, ao contrário, passei grandes momentos da minha vida e momentos maravilhosos da minha vida na Bahia, e é um lugar que eu adoro visitar, mas apelida-se em São Paulo de gelo baiano, né? Aquele negócio que fura pneu, você passa por ele e fura o pneu. Então, aquilo estava lá. No primeiro dia, os carros não estavam acostumados, não houve uma mídia conveniente, os carros entravam pelo corredor exclusivo, furavam o pneu. Foi uma grita danada e houve recuo da prefeitura. Ora, primeiro era para ter feito a mídia, ter feito o projeto educativo. Segundo, era para não ter recuado. Àquela altura, quem me conhece sabe que eu não iria recuar, que eu ia, com todo o desgaste, implantar o Expresso de verdade. Essa é um pouco... As pessoas que me conhecem sabem que aquele Expresso teria saído. Faltou, a meu ver, firmeza política, decisão política para tocar para frente um projeto e reversibilizar o projeto. E aí os demais prefeitos não teriam outra alternativa a não ser tocar. Então, mas também eu quero, acho que cada um tem que assumir a sua parte, porque o fato é que o Expresso não saiu do papel.
e o Expresso não saindo do papel, nós só perdemos dinheiro, virou sucata tudo aquilo, as paradas estão em petição de miséria. Fui visitar de longe, porque não posso entrar em parada, enfim. Bate o vento, aquelas lâminas ficam balançando ali na cabeça das pessoas. Qualquer dia vai ter uma morte se não se tomar uma medida urgente para prevenir a segurança das pessoas que estão embaixo daqueles terminais. O que fica claro é que o poder público tem sido conivente com a revisão dessas metas, dessas obrigações. Eu queria que o senhor pontuasse melhor qual vai ser a relação de uma possível administração sua com esta empresa, que inclusive agora é outra, né? Inclusive a cidade viu aí a mudança de empresa, mas o problema continua. E como o senhor disse, é vergonhoso, né? Já houve repactuação, já houve... Nossa, você vai começando a passar a mão na cabeça e a empresa vai avançando. É concessionária, se está aqui é porque é bom negócio, se está aqui é porque está ganhando dinheiro. Eu não sou tolo de achar que uma empresa não deve ganhar dinheiro, acho que ela deve ganhar dinheiro, senão ela não investe. Agora, ela não pode não dar água, ela não tem como não dar água. Então, quais são as cláusulas do contrato? São essas, a senhora vai cumprir as cláusulas do contrato. O que falta? Eu quero saber o seguinte, ao final do governo do prefeito Amazônio Mendes, qual será o percentual da população não coberto por água, por abastecimento de água e esgoto? O esgoto, eu acho que a gente é uma coisa mais lenta, vai ter água, mas no realismo, eu acredito que a gente poderá, ao longo de 4 anos, se aproximar da média nacional de esgoto. Não digo atingir a média nacional, mas se aproximar da média nacional de esgoto. E está muito bem lá para 2045. Quero falar a verdade o tempo inteiro para as pessoas. Eu não seria candidato se fosse para ser um candidato que quer se eleger para quê? Eu tenho uma biografia, vou sujar minha biografia, vou rasgar minha biografia, não vou. Eu vou procurar ter aqui o mesmo desempenho que eu tive como líder de governo, que eu tive como líder de oposição, que eu tive como ministro de Estado, que eu tive como principal dirigente nacional do meu partido por 3 anos. Esse é o desempenho que eu vou buscar, com maturidade, com o que eu já vivi. Então, veja, a empresa tem que cumprir a parte dela. De minha parte, ela não vai ter nenhuma prorrogação, nenhuma anistia, nenhum tostão da prefeitura vai entrar lá, nenhum tostão. A prefeitura não vai poder botar dinheiro na empresa, não vai pôr, de jeito algum. É proibido, eu não vou cair em algo que para mim é crime de responsabilidade, eu não vou cair nisso, não vou pôr. Nós vamos trabalhar muito com a seriedade e com a sensibilidade social, tarifa social. A prefeitura pode facilitar a ligação das águas dos carentes para incorporar os carentes ao sistema. O carente pode pagar R$1. R$1 talvez seja mais digno do que nada. O nada é populismo puro, o nada é nós ficarmos brincando. O R$1 ele está pagando, ele está tirando R$1 do bolso. Uma casa de uma pessoa, de uma família de baixa renda, ela consome 10 metros cúbicos, mais ou menos. Enquanto uma casa de uma família abastada vai de 20 a 30 metros cúbicos. Ou seja, eu percebi que as pessoas gastam mais com celular do que com água. Então, não acredito que seja difícil você motivar as pessoas, se houver confiança no poder público, a elas entrarem no sistema pagando um pouquinho, mínimo, aquela tarifa social lá embaixo, entrarem no sistema e estarem conosco na tarefa para nós nos livrarmos de um estigma, porque segunda década do século XXI, eu vou governar uma cidade sem dar água para as pessoas. Nossa, se eu souber, se aparecer aqui uma fada madrinha que me diga, meu filho, você não vai dar água para as pessoas, eu largo a candidatura agora, porque eu não estou aqui para isso. Simplesmente eu não estou aqui para isso. Falasse um pouco sobre a questão do esporte. O senhor tem uma vida aí ligada ao esporte, né? Queria saber como é que o senhor vai tratar dessa questão. Engraçado, ontem eu estava escrevendo aí uns manuscritos, né? Onde eu leio o mais longo era o esporte. E vai ser uma prioridade para nós. O esporte afasta das drogas, o esporte, nosso projeto vai ser o projeto Campeão do Futuro. Nós temos que pegar, sem prejuízo de patrocinarmos adultos, um campeão bater lá na prefeitura, ele vai sair com patrocínio.
mas nós queremos pensar muito na ligação com os alunos da escola fundamental. Então nós vamos ter ali esporte com obrigação, a educação física formal e o esporte como obrigação. Vai ser oferecido ali o esporte. Nós vamos trabalhar piscinas públicas, nós vamos trabalhar, a minha ideia são mini-vilas olímpicas na periferia. Eu acho que é muito produtivo, muito producente você descentralizar para você obter resultados de qualidade. Se você trabalha a massificação, você vai obter qualidade. Por que que o Brasil tem mais jogadores melhores do que a Argentina? Tem mais jogadores de alto nível do que os argentinos. Uma razão bem simples, eles jogam menos que a gente? Não. Os uruguaios jogam menos que os argentinos? Não. É que nós temos mais gente aqui do que na Argentina, e a Argentina tem mais do que no Uruguai. Como os esportes são massificados nos 3 países, o Uruguai leva desvantagem populacional. Nós queremos massificar o esporte. Queremos entrosar com o governo do Estado, acabar com qualquer choque. Vocês fazem isso, nós fazemos aquilo, e aquilo ali, o terceiro, nós fazemos em conjunto. Nós vamos dividir os objetivos da prefeitura em esporte de base e esporte de alto rendimento. Para terminar? Para terminar a palestra? Para terminar tá bom, poxa. Passou bem, passou rápido. Então, e eu gostaria muito de ver implantado no ensino, se dependesse de mim, a gente implantaria quaisquer modalidades de artes marciais que as escolas escolhessem para as crianças, porque isso dá disciplina, dá muito, todo esporte dá muito senso de dignidade, mas se as escolas optarem pela decisão de pais e mestres que deve ser isso, deve ser aquilo, nós vamos apoiar. Nós queremos realmente fazer do esporte um baluarte na luta contra as drogas, e aí eu encerro dizendo o seguinte: políticas públicas para tirar os jovens dos traficantes, e Secretaria Municipal de Segurança Pública que vai ser criada, com a Guarda Municipal preparada, tanto para a ação comunitária quanto para a ação repressiva. Ela pode ser armada, porque a Constituição permite isso, e nós vamos fazer a nossa parte. Se você pergunta para mim, poxa, mas é obrigação sua? Alguma é, iluminação pública é, trabalhar uma guarda municipal adestrada é. Eu podia me omitir e jogar tudo para o governo do Estado, mas não vou. Eu vou participar sim. Vou participar sim, vou participar para valer. Muito obrigado, eu só tenho a agradecer. Foi uma entrevista extremamente valiosa, porque me deu a oportunidade de pincelar muito do programa de governo que estamos elaborando. Não vamos fazer programa de governo formal no momento, vamos mais para o fim da campanha entregar. Reunimos o ISA, essa jovem liderança, promissora liderança, e eu, e dissemos o seguinte: olha, se nós fizermos um projeto meu e seu, ele pode até sair. Meu, seu e de alguns professores amigos pode até sair. Mas queremos fazer um projeto ouvindo as pessoas na rua como estamos ouvindo. E saem lições preciosas das pessoas para nós. Então, mais para o fim da campanha, vamos ter um projeto formal que será o resumo da campanha popular que estamos fazendo. E aí nós vamos, então, dizer: esse é o nosso projeto. Por enquanto, nós temos diretrizes e estamos aprofundando essas diretrizes e procurando fazer com que elas sejam discutidas pela população. E eu sei que estes 3 veículos, o D24, o 10 Minutos, o Diário do Amazonas, vão propiciar muito a que as pessoas já comecem a pensar em nos dar sugestões, colaborar com a feitura do nosso programa de governo.